Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão no lar de Fabiano de Cristo. São 18 horas e que bom que podemos, neste momento, nos conectar com a cúpula espiritual deste lar para darmos um pouco de alimento ao nosso espírito, que neste momento de pandemia e de isolamento social, se encontra tão fragilizado, visto que não podemos estar com quem gostaríamos e nem de fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Mas com aceitação e auxiliando o nosso planeta neste momento, vamos caminhando em frente, rumo ao planeta de regeneração. E a reflexão de hoje nos traz uma passagem do Evangelho do capítulo 12, de título Amai os vossos inimigos, e o item é os inimigos desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos? Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se prende a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo. Ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que é verdadeiro é que o sangue mantém o ódio, mesmo além do túmulo. De dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter a indulgência e a benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Este capítulo, Amai os vossos inimigos,
ele nos leva a refletir muito a respeito da nossa conduta. Por quê? Porque sabemos que estamos vivendo num mundo de provas e de expiações, e que se hoje sofremos, é porque no passado fizemos alguém sofrer. Então, devemos pensar a respeito dos nossos inimigos. Quando nós alimentamos o rancor, quando não realizamos o perdão, quando não fazemos a caridade moral, tanto com nossos irmãos como conosco mesmo, nós estamos alimentando essas desavenças, essas formações negativas. E elas estarão ao nosso redor, plasmando essas energias ao nosso redor. E isso atrairá coisas semelhantes, porque sabemos que nos afinizamos com aquilo que somos. E desta forma, atraímos os nossos inimigos. E esses inimigos, muitas vezes, eles estão ao nosso redor para nos cobrar más ações do passado. Então, se hoje sofremos a ação de um algoz, de um inimigo, de um malfeitor, quem sabe no passado não fomos nós, o algoz e o malfeitor. Desta feita, podemos ser as vítimas. Mas e quem diz que fomos vítimas sempre? Sabemos, através do Espiritismo, essa doutrina tão consoladora, que através das reencarnações Deus nos proporcionou a chance de evoluirmos e de aos poucos acabarmos com essas desavenças. Então, com certeza, se hoje temos algum inimigo, alguma pessoa que não se afiniza muito conosco, com certeza no passado fomos nós quem fizemos um mal a ela. E não necessariamente a ela, porque como o próprio texto do Evangelho nos diz, Deus aproveita essas obsessões, essas atrações, essas ações dos inimigos sobre nós, para que possa alavancar o nosso aprimoramento moral. Então, muitas vezes, não foi a essa pessoa que cometemos um delito, mas a uma outra de forma semelhante. Mas nós precisamos reparar este erro. E então, nós sofremos algum tipo de obsessão, que pode ser leve, uma obsessão simples, ou um pouco mais avançada. Precisamos, então, ter um tipo de atitude, aceitar com resignação, porque sabemos que precisamos disso para o nosso aprimoramento. Tanto as coisas boas como as coisas ruins que nos acontecem, elas servem de exemplo para a nossa caminhada. Devemos analisar o para que as situações se apresentam à nossa frente. Para que as dificuldades se apresentam. E então perceberemos que temos uma forma de passar por ela agradavelmente. Nós temos duas formas de passar por uma provação: sofrendo, chorando, resmungando, ou com resignação e aceitação. De qualquer uma das duas formas, nós teremos que atravessar este momento. Qual será que é o mais agradável? É claro que é difícil, é muito difícil, mas cabe a nós escolhermos o melhor caminho. Que possamos então refletir a respeito dessas palavras do nosso Evangelho, que é tão consolador e acalentador. Que possamos passar pelas nossas dificuldades, que nesse momento a maioria das pessoas se encontra em dificuldade. Esse momento não é fácil para ninguém. E realmente ele tem que ser assim, porque ele nos chama
à nossa transformação, ao nosso melhoramento. É a hora da escolha. É a hora de seguirmos em frente com o nosso planeta. E para isso, precisamos nos transformar. E este momento está servindo exatamente com este objetivo. Então, que possamos refletir a respeito dessas palavras, a respeito do nosso comportamento, a respeito de como gostaríamos de ser daqui para frente. E começarmos a trabalhar para esse desenvolvimento. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em tolir suas más inclinações. Então não quer dizer que não vamos errar, mas vamos tentar melhorar a cada dia. Que a cúpula espiritual de Fabiana de Cristo e Jesus Cristo possam nos acompanhar durante esta semana. Que assim seja.